Porque mulher tem muito a queda da cauda, né? Sim. E aí, às vezes, faz a bléfaro, que é a cirurgia da pálpebra, e fica aquela dobrinha aqui na lateral. Porque, para mim, alguns pacientes podem se beneficiar, mas outros talvez nem tanto. Como que é o olhar de vocês nesse sentido para trazer essa harmonia a nível periocular, né? Não adianta ir lá só tirar a pele, e aí a gente vai fazer essa analogia com o lençol de cima, sendo que embaixo tá tudo enrolado, assim, vamos dizer. Perfeito. Então não ficaria legal. Bem-vindo para mais um episódio do meu podcast, onde eu quero sempre trazer temas de saúde, bem-estar, beleza. E eu tô tendo o prazer de estar aqui com a doutora Flávia, que é oftalmologista, e vai poder nos dizer que o oftalmologista hoje não cuida só do olho, ele tem como cuidar desse entorno, né? E aí eu queria que você contasse melhor, né? Como que tem sido a tua experiência? Como é que você hoje trabalha visando não só o cuidado do olho em si, mas essa região em torno, às vezes indicação de alguma cirurgia. Me conta um pouquinho dessa sua trajetória e desse seu trabalho, Flávia. Bom, primeiramente... Hoje eu vou chamar de Flávia, tá bom? Pode, com certeza. Primeiramente, obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. E, assim, eu fiz medicina, me formei em 2017, aí depois eu fiz oftalmologia na Santa Casa de Ribeirão Preto, terminei em 2021, depois eu fui fazer o Fellow de Plástico Ocular, que é uma subespecialidade dentro da oftalmologia. E a gente, na plástica, né, a gente cuida da parte das pálpebras, principalmente, né, então a gente faz cirurgias que são estéticas, como a blefaroplastia, por exemplo, que é a remoção do excesso de pele e bolsa de gordura e reestruturação, né, da pálpebra, e faz cirurgias também funcionais, como entrópio, equitrópio, triquíase, né, tumores de pálpebra também, reconstrução, pós-trauma. Então a gente cuida, além de cuidar dos olhos, né, hoje em dia eu trabalho com oftalmologia geral e com plástico ocular também. Então, além de cuidar da saúde ocular, né, consultas de rotina que eu faço, eu também foco nessa parte da minha subespecialidade. Agora, por exemplo, você falou, todo o foco é aqui na pálpebra. Por exemplo, às vezes tem pessoas que eu já percebi que não é só a pálpebra, às vezes há uma queda também aqui da parte frontal. Como é que fica nesse caso, se tiver que fazer alguma correção conjunta? O plástico oftalmológico, não sei se eu posso dizer assim, ele também poderia atuar ou ele precisa ter fazer isso em conjunto? Como é que ficaria? Então, aí depende do grau de pitose de supercílio, né, que a gente está falando. Isso. Então, assim, hoje em dia a gente olha realmente para as pálpebras e a gente olha para os vizinhos, né? Eu costumo falar assim. Então, a gente olha para o supercílio, porque às vezes não é só o excesso de pele. Às vezes o supercílio está caído, a sobrancelha está caída, e se você não reposicionar ela, não vai adiantar fazer só a cirurgia da pálpebra. A gente olha para o terço médio também da face, né? Então, no caso da região da sobrancelha, mais especificamente, a gente da plástica ocular, a gente tem feito muito lifting do supercílio, que tem algumas indicações e algumas contraindicações, né? Mas, no geral, a gente faz uma incisão rente aos cílios da sobrancelha e faz o arqueamento, né? O desenho associado com a blefaroplastia quando necessário. Eu já vi, essa é uma técnica mais que vocês utilizam. Como é que fica as técnicas do cirurgião plástico para vocês da plástica ocular, vamos dizer, da oftalmologia, né? Como é que fica essas técnicas? São diferentes? Como é que vocês atuam? Eu acho que assim, quando a pessoa tem uma pitose muito importante, principalmente do terço superior da face, que a indicação é um lifting facial, aí realmente eu mesmo encaminho para o cirurgião plástico, a gente acaba encaminhando esses pacientes, né? Porque são cirurgias maiores, foge um pouco da nossa área. Agora, quando é uma queda da cauda da sobrancelha, ou uma queda da sobrancelha, mas não tão assim
que a pessoa não pronunciada. precisa exatamente do lifting propriamente dito, aí a gente consegue resolver, assim, com resultados muito bons. Você está me falando aqui e, logicamente, como na dermatologia, eu lido muito com essa visão da harmonia e a gente tenta entender, né, todas as estruturas do rosto, como que a gente consegue reposicionar. Eu estou vendo aqui que há pouco tempo eu atendi um paciente que ele tinha uma testa muito alta e era homem. Né? Então, se fosse fazer o processo convencional da cirurgia plástica, ainda nem não tinha cabelo, não ficaria. Tá. Então, essa técnica que vocês têm, né, é justamente bem interessante, porque resolveria, né, essa ptose palpebral e a parte aqui da pálpebra, sem ele ter que fazer uma cirurgia aqui que envolvesse essa parte, que inclusive ele não tinha nem cabelo, que é a postura muitas vezes das técnicas dos cirurgiões plásticos, né? Exatamente. Nesses casos a cirurgia é super bem indicada, né? E principalmente homens, assim, eles já têm uma implantação mais baixa da sobrancelha, né? Sim. E geralmente eles têm, assim, uma quantidade de pelos ali que consegue esconder a cicatriz, né? Na sobrancelha. Então uma pele mais grossa, que a cicatriz também vai se comportar melhor. Eu acho que talvez a técnica que vocês usam para homem, talvez vai ser uma técnica bem favorável, né? Para a maioria. Sim, para homem e para mulher também, que a mulher tem muito a queda da cauda, né? Sim. E aí, às vezes, faz a blefaro, que é a cirurgia da pálpebra, e fica aquela dobrinha aqui na lateral. Aquilo que a gente chama de ear dog, né? Sim. Então, precisa realmente associar. E quando é só na cauda, fica uma incisão bem pequenininha. Uma outra coisa interessante que a gente pode conversar é que, por exemplo, essa região da pálpebra inferior, ela normalmente, muitas vezes a gente tem até que trazer volume. Como dermatologista, às vezes a gente até faz aplicação porque existe naturalmente no processo de envelhecimento a perda de volume. E muitas vezes eu percebo que também, dependendo do tônus desse músculo orbicular, é que vai favorecer as bolsas. Mas se você tira a bolsa, tira aquela gordura, né, você vai acabar aumentando essa fossa. Como é que vocês enxergam isso, né? Porque para mim, alguns pacientes podem se beneficiar, mas outros talvez nem tanto. Como que é o olhar de vocês nesse sentido para trazer essa harmonia a nível periocular, né? A pálpebra inferior, né, eu costumo falar, uma vez eu vi essa analogia no congresso, eu achei super legal, que a gente precisa reposicionar os tecidos, né? Então, se a gente for lá e realmente só tirar a gordura e pronto, pode ficar, né, com essa depressão. Então, é como se a gente pensasse numa cama. Não adianta ir lá só tirar a pele, né? E aí a gente vai fazer essa analogia com o lençol de cima, sendo que embaixo tá tudo enrolado, assim, vamos dizer. Perfeito. Então não ficaria legal. O que a gente faz hoje em dia a gente tira o excesso das bolsas, mas não como antigamente, que retirava exagero. muito, né? Antigamente tirava tudo. Hoje em dia não, a gente tira o excesso. Em alguns casos a gente transpõe a bolsa de gordura também. A gente faz ali, tira um pouquinho do músculo orbicular. Se tiver excesso de pele, tira um pouco de pele também, do excesso de pele. A gente vê a questão do posicionamento do canto, né, lateral, que muitas vezes influencia também na estética. Quando o canto está para baixo, fica aquele olhar mais triste. A gente faz a cantopexia para conseguir melhorar e deixar um olhar mais vivo, mais bonito, né? Então a gente acaba associando técnicas para conseguir fazer essa melhor distribuição dos tecidos e deixar de uma maneira assim mais que não fique profundo, mas que também não fique com aquelas bolsas prolapsadas, né, marcando. Porque eu acho interessante que muitas vezes a bolsa é como se fosse uma herniação, né? É uma herniação. Aquele músculo já não tá tão com um tônus tão forte e acaba projetando aquela gordura. Então, se tivesse técnicas, não sei se teria técnica para reforçar essa musculatura, mas jogar essa gordura lá para reposicionar ela, eu acho que até seria mais interessante. Não sei se é dessa forma que vocês conseguem lidar ou isso não é possível. A gente faz também dessa forma, mas mais ou menos, né? Assim, a gente reforça o septo, que é o que segura as bolsinhas de gordura. Então, quando a parte muscular mesmo, ou só os septos? O septo e o músculo, quando a gente tira ali a bolsa de gordura, tira o excesso de pele, a gente também tem que tirar, às vezes, uma faixinha do músculo, porque senão ele sobra, e aí também fica
é aquele aspecto, sabe? Então, a gente acaba fazendo um planejamento para deixar o mais harmônico possível mesmo. E a gente reforça um pouquinho, a gente faz o lifting do músculo, né? Então, a gente faz... tem algumas técnicas que a gente deixa ele mais firme, né? Que daí dá esse tônus maior que você está comentando. Uma outra coisa que a gente vê que existe muita preocupação e dificuldade é a pálpebra inferior, que normalmente essa pele já é a área que principal, inicial se envelhece e ela fica muito flácida, né? A gente vê que fica uma pele muito fina e a gente sabe que existe essa preocupação de ter um ectrópio, de ter essa vamos dizer, ceder, né, essa parte inferior. Como é que vocês conseguem, né, com as técnicas de hoje, evitar que isso aconteça? Se vocês conseguem, assim, determinadas situações vocês contraindicam, se essa pele é muito fina, como é que vocês se posicionam nesses casos? Hoje em dia a gente tá cada vez menos tirando, né, pele. Então, hoje em dia a gente tá bem mais, assim, parcimonioso, eu acho, né? Justamente para não ter esse tipo de complicação, porque a pálpebra inferior, ela é como se fosse um varalzinho, né? Então, ela é presa pelo canto medial e pelo canto lateral. Se a gente tira muita pele e estruturas que sustentam ela, a pálpebra vai cair, né? Então, a gente tira ali o excesso mesmo que está excedendo de pele. E aí, hoje em dia, a gente faz também a cirurgia com laser de CO2, né? Que, na verdade, já é feito há bastante tempo, sim, mas hoje em dia está mais em voga. E a gente consegue fazer o laser também na pálpebra no intraoperatório, o que melhora a qualidade dessa pele. E depois vai fazer o tratamento em conjunto, né, com os dermatos, para melhorar a qualidade da pele. Então, vocês usam CO2 nesse processo, mas aí vocês fazem a nível de pele ou na hora do corte? Como que é a aplicação do CO2 para essa cirurgia? A gente pode do fazer laser. A aplicação tanto no corte como na cirurgia em si. E durante o procedimento que o paciente já está sedado, né, a gente também faz na região periocular e às vezes até no rosto, assim, uma potência mais fraca para melhorar um pouquinho a qualidade da pele e ter um resultado melhor, porque o laser faz essa retração, né? Então, a gente se beneficia disso também e fica com menos risco de ter essas complicações do pós. A gente está falando aqui de laser de CO2 e é uma prática que tanto os dermatologistas como vocês estão utilizando. E na área da dermato, a gente conseguiu ter mais adesão dos pacientes a essa técnica ou tecnologia da forma fracionada, onde a gente queima por pontos. Como que oftalmo vocês estão utilizando na técnica de vocês? O laser que queima de forma contínua, que logicamente dá mais retração, né? Ou pontuada? Como é que vocês estão utilizando? Para a pálpebra, o fracionado também. Também. Né? Agora, para a cirurgia, e a outra ponteira que a gente usa, que é uma ponteira específica para fazer a cirurgia. Agora, você falou numa coisa que eu acho muito importante e que seria interessante saber. Muitos pacientes têm uma certa resistência às cirurgias por conta da sedação. Uhum. Como a cirurgia de pálpebra, ela seria uma cirurgia mais localizada, o que vocês preconizam hoje? Uma sedação dá para fazer só local ou vocês sedam em centro cirúrgico? Como que é essa parte da sedação? Por ser um procedimento mais, vamos dizer, localizado, vocês conseguem trazer uma outra opção de sedação? Na verdade, eu prefiro sempre fazer com sedação, porque para fazer com anestesia local, até dá, mas é dolorido, né? O paciente fica acordado, eventualmente ele pode sentir dor durante a cirurgia, então a gente prefere sempre fazer com uma sedação leve, né? Principalmente na hora que a gente vai infiltrar o anestésico, então a gente faz combinado, sedação e local. E fica, eu acho, uma experiência mais confortável para o paciente dessa forma, porque só com local o paciente é desconfortável, sabe? Ele acaba sentindo dor, principalmente para mexer nas bolsas de gordura. Sim, e essa sedação, normalmente essa cirurgia você faz mais a nível de centro cirúrgico, hospital, ou você
quanto tempo que o paciente fica, ele faz e vai embora no mesmo dia. Fala um pouquinho sobre também essa questão e o pós-operatório, quanto tempo, em quanto tempo ele vai se recuperar, que eu acho que isso também é interessante as pessoas saberem. Eu faço nessa cirurgia em centro cirúrgico sempre. Aqui em Rio Claro eu faço no hospital mesmo, né, com anestesista. Geralmente o pós-operatório eu peço para o paciente tirar uns 10 a 15 dias, mas 10 dias já é o suficiente, porque com 7 a 10 dias a gente já retira os pontos. Então, os primeiros dias, geralmente, que tem um pouco mais de edema, né? E aí depois a gente já consegue ter um resultado bem melhor, o edema vai cedendo, né? E aí a pessoa com 10, 15 dias já tá, assim, praticamente recuperada. Exatamente. Então eu peço uns 10 dias para essa recuperação. Pós-operatório é tranquilo, não dói, né? Então é bem tranquilo. E todos os casos você gosta de usar o laser conjunto ou a cada caso você estuda individualmente? Geralmente a gente combina isso com o paciente. Posso fazer com laser, também posso fazer com a radiofrequência, que é um eletrocautério, né, que a gente tem também. Então, isso varia, assim, se o paciente quer, não, quero já também fazer algum tipo de tratamento na pálpebra, a cirurgia com laser, ela sangra menos, né, ela tem menos edema no pós-operatório também, então tem essas vantagens. Mas a radiofrequência também funciona muito bem, e, no geral, a gente opera ou com a radiofrequência ou com laser de CO2. E, assim, o que você sente, assim, em relação aos resultados? Por exemplo, eu não sei se vocês conversam a nível de as técnicas de cirurgião plástico de vocês. É muito diferente as técnicas? Como é que fica isso? O que o paciente pode sentir de diferença, por exemplo, ou o benefício de fazer com um médico oftalmo? Como que eu chamaria? Oftalmoplástico. Né? O que você traria para as pessoas saberem qual seria a vantagem, por exemplo, de fazer com oftalmoplástico de um cirurgião plástico, por exemplo? Sim. Eu acho que, assim, o que diferencia, né, é que a gente vai olhar, vai tratar também, vai cuidar do olho, né? Porque a pálpebra, a função principal é proteção dos olhos. Então, essa é a nossa prioridade. Outra coisa é que a gente tem um olhar, assim, mais para os olhos mesmo, para o olhar, né? Então, às vezes o paciente tem a dermatocálase, né, que é o excesso de pele, e tem também uma pitose palpebral, que a gente vai poder abordar no mesmo tempo cirúrgico. Tem alguma outra disfunção da pálpebra, tem um ectrópio, então a gente tem essa visão, assim, de... Mais funcional. Exato, também, né? Não só estética. Estética e funcional, exatamente. Então, acho que essa é a principal diferença. E a gente faz também a cirurgia via transconjuntival em alguns casos, né? Pitose a gente também consegue fazer em alguns casos por dentro da pálpebra, que também não deixa cicatriz. Então, eu acho que essa seria a principal diferença. A gente tem um olhar, assim, mais pro olho, né? E só para a gente ainda finalizar, por exemplo, quando você faz o corte, a gente vê que é sempre próximo aos cílios. Como é que fica? Alguns pacientes chegam a perder essa quantidade de cílios? Como é que fica essa parte? Não, a gente não faz. A gente faz a incisão a 3 milímetros, mais ou menos, da margem palpebral. Então, a gente não pega... Você consegue respeitar com exato, segurança. Consigo. E quando que você consegue fazer essa incisão transconjuntival que você coloca, que seria por dentro? Por dentro, né? Quando é possível? Por exemplo, tem as bolsas de gordura e não tem excesso de pele. Então, aí a gente faz via transconjuntival, porque é uma cirurgia mais rápida, que manipula menos tecido, né? E tem uma recuperação também mais rápida. Então, ora, Flávia, acho que você trouxe um monte, né, de detalhes importantes, né, que realmente um oftalmo pode trazer de diferencial, né, para essa abordagem. E eu agradeço muito, né, de você estar, assim, se dispondo a estar trazendo todos esses benefícios e tudo que pode ser feito para trazer um olhar mais vivo e mais funcional também. Muito obrigada, eu que agradeço, Marília, eu que agradeço. Foi ótimo. Muito bom. Muito obrigada.